É loucura total na Copa do Mundo. É Japão 2, Espanha 1. É Alemanha 4, Costa Rica 2. Japão histórico e Espanha apática dentro. Costa Rica heróica e Alemanha, mais uma vez, fora! Professor Serginho da Pereira Nunes. Imagina a limpeza desse estádio, Daniel. Vai ser a limpeza de estádio mais alegre da Copa. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Craque Daniel. Nunca provaram nada contra mim. Serginho, em primeiro lugar, boa noite, professor. Boa noite. Em segundo lugar, em relação ao nosso assunto aqui inicial, quem comemora e quem lucra com essa classificação do Japão? Sem dúvida, a organização da Copa do Mundo, a organização Qatari. Porque se o Japão fosse eliminado, quem é que ia fazer a limpeza das arquibancadas? O movimento verde e amarelo que não ia ser. Não ia ser. E tem outra coisa. A organização do Catar, Daniel, nessa Copa, a gente viu isso, ela teve o maior trabalhão para manter ali milhares de imigrantes em situação desumana só para erguer e limpar essa festa linda que a gente está vendo aí. E agora o educado torcedor japonês tem a cara de pau de ficar limpando os estádios por conta própria, de graça. Isso é um desrespeito com os ditadores. Desrespeito. Desrespeito completo. Agora, em relação à seleção espanhola, é o seguinte. É uma seleção que se classificou, mas aquela seleção que a gente viu que tinha encantado o mundo contra a Costa Rica, encantado mais ou menos contra a Alemanha, agora desencantou completamente contra o Japão, professor. É que encantar dá muito trabalho, né? Até porque o Japão venceu sem encantar. Então, nesse momento, o mundo não está sendo encantado por ninguém. Acabou o encanto, acabou o tic-tac, agora é desespero, agora é mata-mata. Mas o importante é que foi uma tarde em que o brasileiro teve a oportunidade de, mais uma vez, ver uma equipe de vermelho contra uma equipe de azul, ambas em desespero total, né? Relembrando aí os melhores tempos do passa ou repassa, Serginho. Exatamente, que era a época de ouro do esporte brasileiro. Só faltou ali uma torta na cara, né, Daniel? Mas, infelizmente, a candidatura do Celso Portiolli para presidente da FIFA nunca foi levada a sério. Hipócritas! A Espanha fez gol cedo, né, Serginho? E pagou caro por isso, a gente alerta sempre sobre os perigos do gol cedo. A Alemanha também fez gol cedo, isso gerou problemas para a seleção alemã, mas ela conseguiu se recuperar, só que aí os gols que ela fez foram os gols tarde, Serginho, que também é um problema. É, tarde demais até, com 2 jogos de atraso. Alemanha 4, Costa Rica 2. Em qualquer jogo da Alemanha, craque Daniel, em qualquer estádio, em qualquer local, contra qualquer adversário, Daniel, ainda toca num lugar muito dolorido em mim, Daniel. Simplesmente quando eu ouço a palavra gol da Alemanha. Isso não é exatamente uma palavra, Serginho, é uma frase, mas a frase é um conjunto de várias palavras, então talvez não haja nem necessidade de eu te repreender dessa vez. Agora, a Alemanha, apesar da larga vitória aí contra a Costa Rica, precisava fazer ainda mais... Você tá bocejando, Serginho? Você está bocejando enquanto eu estou fazendo análise de Copa do Mundo, Serginho? De Copa do Mundo? É porque eu tô sem água, né? Eu tô sem controle das minhas funções. Agora, a Alemanha, Serginho, apesar da larga vitória sobre a Costa Rica, como eu ia dizendo, ela precisava de um saldo de gols ainda maior. Mas, infelizmente, a Costa Rica é uma seleção assim, muito modesta e não tem em seu plantel uma zaga de experiência internacional como Davi Luiz e Dante, Serginho, para saber que, né, como levar 7 gols numa Copa do Mundo um atrás do outro. E aí a Costa Rica levou só 4. Até para levar 7 gols, você tem que ter realmente uma estratégia, você tem que ser um jogador de alto nível, Daniel. Até porque esse time da Alemanha aí, ele é tanta habilidade, é um time tão habilidoso, que os jogadores eles começam a driblar os próprios companheiros de equipe, Daniel. Não, mas isso aí não é habilidade, isso é bagunça. Isso é bagunça. Tanto que no jogo anterior contra a Espanha, o gol da Alemanha, você vê o rapaz ia chutar pro gol, o jogador da Alemanha, um outro atleta, companheiro dele, toma a bola dele e faz o gol. Ou seja, o que ia chutar já estava com a reclamação pronta
e se viu obrigado a comemorar o gol roubado, o gol que lhe foi roubado, Serginho. Olha que você veja que comemoração amarga. Eu não desejo isso pra ninguém, Serginho. Eu que estive em campo inúmeras vezes, muitas vezes contundido, muitas vezes embriagado, mas sempre honrando as camisas que vesti. Às vezes você estava melhor colocado, pedia uma bola para um jogador de meio campo, que vinha mal, inclusive, no jogo, e ele chutava lá de longe. Isso enerva profundamente qualquer atacante, mas aí muitas vezes essa bola entra. Como é que você não pode reclamar mais, mas você tá certo em reclamar, mas ao mesmo tempo você tá errado. E é obrigado a comemorar, até por uma questão de contrato. Então isso não existe uma sensação pior, mais difícil para um atleta, Serginho. Porque o atleta, por natureza, ele pensa só nele próprio, Serginho. Então isso é contra o instinto de qualquer atleta profissional. Nessa Copa, diante de tudo que a gente já sabia, que ainda hoje, durante a partida, ainda tinha alguém que acreditava na grande geração belga, Daniel. É revoltante, Serginho. Não tem outra palavra a não ser a palavra revolta, Serginho. Revolta. Depois das 2 primeiras rodadas, nessa terceira rodada, pessoas ainda enaltecendo. Realmente são pessoas, eu diria que, com o perdão da palavra, são pessoas que são viciadas em enaltecer, Serginho. Viciadas em enaltecer. Dá vontade de nem fazer programa mais. A geração belga está encerrada. Foi decretado o seu fim aqui. O que mais que essas pessoas precisam, Serginho, para parar com isso? Exatamente. Nós somos muito claros. E vou além. Se aparecer, porque pode acontecer, uma vitória no ano que vem, ou daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, desse time da Bélgica. Um amistoso contra o Luxemburgo. Exatamente, contra o Luxemburgo, contra o Reino de Tonga. Até mesmo esse time de idoso aí. Não quero que vocês caiam no mesmo erro de batizar com nova geração belga. Esse termo está encerrado. Abolido, eu diria. Agora, eu vou falar então pela última vez. Chegou ao fim a geração de Eden Hazard, de Hazardinho Capixaba, de Lukaku, de De Bruninho e de Andrés Pereira. Chegou ao fim a grande geração belga e dela restou apenas a impressão, mais uma vez, de que era apenas Bélgica. No jogo de hoje, né, por exemplo, o De Bruninho. Qual o problema do De Bruninho? É que só tem um. Então o problema da Bélgica é que vinha o De Bruninho, ele limpava o primeiro, limpava o segundo, fazia uma bela jogada, metia a bola com perfeição, mas era pra outra pessoa que não era ele, e aí o lance parava, cara, Daniel. Não é igual o Hazard que tem 2. Né? Não tem o De Bruninho não tem irmão. Não tem o De Bruninho Capixaba, infelizmente. Ou um De Bruninho pernambucano, não tem. E falando nisso, em jogadores errando lances fáceis, o Lukaku saiu bem chateado, até se viu obrigado a depredar a parte do patrimônio do Qatar aí na saída do jogo, pelos gols que ele mesmo perdeu. Ele que tentou fazer até gol de barriga, Serginho. Mas pra fazer gol de barriga, sem você ser um Renato Gaúcho fazendo como o Renato Gaúcho fazia nos anos 90, todas as suas refeições, inclusive o café da manhã na churrascaria Porcão, é difícil, Serginho. É difícil. O Renato Gaúcho, ele tomava café da manhã, Daniel, ele colocava um copo de achocolatado assim, sendo que metade era só de espuma, e do lado ele acompanhava com a picanha no ar, isso 7 horas da manhã, vindo da night. E depois ainda rebatia com um copo d'água, quer dizer, ele estava muito à frente. A barriga do Renato Gaúcho era diferenciada, Serginho. Ele conseguia até bater de trivela com a barriga dele tinha 3 dedos, Serginho, era inclusive esquisitíssima. Exatamente, com a barriga de Renato Gaúcho, você bate até tiro de meta, Daniel. Você vinha correndo assim, ó, botava a bola lá no meio campo. Só um paralelo aqui para as pessoas entenderem de uma vez por todas, a geração belga foi como uma banda de rock aí, uma banda de rock subproduto de um reality show que fez um sucesso meteórico, tipo um Bros, né, que só gravou aí 2 discos, depois passaram a se odiar para sempre e depois acabou. Eles só querem agora uma coisa, Serginho, ir embora para casa e nunca mais olhar um na cara do outro. Tanto é que após o jogo todo mundo se ajoelhou e agradeceram a eliminação. Você via no rosto de cada um ali que eles estavam aliviados de não ser mais a geração belga. Serginho, toda mentira quando acaba, ela traz, acima de tudo, um alívio para quem mente, Serginho. Eu sei muito bem disso. Argentina 2, Polônia 0. Bom, quem ganhou aí com essas partidas sendo disputadas ao mesmo tempo, nessa última rodada, né, que tem as partidas que são no mesmo horário, foi o espectador, Daniel, que não precisou assistir País de Gales e Inglaterra e muito menos Estados Unidos e Irã, ganhando assim 2 horas de vida, Daniel.
Agora, Serginho, nessa classificação com derrota da Polônia, e a gente vendo o futebol que a Polônia jogou ou não jogou contra a Argentina, eu só digo uma coisa, Serginho. Que trabalho do Paulo Souza, Serginho. Que trabalho do Paulo Souza. É um trabalho que ele traz as características do Paulo, porque é o pior futebol da Copa e ele segue avançando, ele vai avançando. É o futebol irresponsável. Tem as digitais do Paulo Souza, esse time da Polônia, sem dúvida alguma. Agora, no outro jogo, Serginho, o torcedor mexicano tinha ficado feliz ao receber a informação que estava dependendo do Messi para se classificar, mas aí ele percebeu que também dependia de Lautaro Martínez, Serginho, e ficou triste e não se classificou. Exatamente, não deu. Até porque no final, o México acabou dependendo só dele mesmo, né, para ser eliminado, e conseguiu. O México é independente, né, Serginho? O México não espera por ninguém, ele se elimina na hora que ele bem entender. Pelo menos ele parou de ser eliminado nas oitavas, né? Acho que isso daí foi um avanço. É o fim do fantasma das eliminações nas oitavas de final pro México. Parabéns à equipe mexicana. Parabéns! México 2, Arábia Saudita 1. O problema de você ser eliminado, como o México foi, pelo número de cartões, ou estava em vias de ser, né, pelo número de cartões, é que dá muito trabalho para você encontrar depois um culpado para ser crucificado para essa eliminação, Serginho. Você tem que rever todos os lances de cartões de 3 jogos, Serginho. É mais fácil você sortear um culpado e pronto, vai todo mundo para casa. Exatamente, até porque o México, por ter o time com a maior média de idade da Copa, ele deveria se classificar por ser uma seleção preferencial. Então, acho que teria que ser dado a vaga ao México. E pelo lado da Arábia Saudita, o destaque foi o gol da Arábia Saudita nos acréscimos, quando já vinha perdendo por 2-0. Um gol que não valia a classificação, não valia a vitória, não valia nem o empate e talvez nem valesse o próprio gol, Serginho, porque nessa Copa do Mundo não dá pra sair comemorando gol. Você tem que esperar um bom tempo pra saber se valeu. Exatamente, às vezes você já tá em casa, feliz, comemorando a vitória aí olha na internet, descobre que seu time perdeu de 3-0. Bom, agora vamos nos encaminhando aqui para um momento muito especial do programa, que é o momento em que eu lembro o nosso web espectador do Pix Água pra Serginho. Faça a sua doação. Estou esperando. Serginho está esperando, eu estou administrando todas as doações no fundo aguapraserginho@gmail.com, então podem ficar despreocupados aí. Eu tenho notado nas redes, Serginho, algumas insinuações, né, colocando em dúvida aí o fato do meu nome estar aparecendo quando as pessoas fazem as doações, e eu posso tranquilizar a todos e garantir que isso só pode ser um bom sinal de que esse fundo está em boas mãos, Serginho. Mas ainda não chegou nenhuma água. Mas vai chegar. Nem que eu tenha que levar pessoalmente, Serginho. Mas vai chegar. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E para encerrar de vez, não só o programa, mas essa polêmica envolvendo aí o atleta Neymar e a repercussão da contusão dele junto à torcida, que até agora se arrasta, eu vou só deixar uma pequena mensagem aqui antes de ir embora o mais rápido possível. Redenção de jogador de futebol não é cartinha de amiguinho mais velho, não é entrevistinha do pai, não é publicidadezinha da Gillette. Redenção de jogador de futebol é gol. Se o Neymar entrar em campo, jogar muito, meter 3 gols, ele pode sonegar até mais 10 anos de imposto de renda que ninguém vai estar nem aí, Serginho. Mas agora, entra em campo, não joga nada, não mete gol, tornozelo de paçoca. Aí o torcedor vai ficar politizado na hora e vai cobrar as questões extra-campo, Serginho. Você não tem a dúvida disso. Com certeza, e você sabe disso porque você sempre deu sua resposta em campo, Daniel. Sempre!